Hoje nós vamos estudar capítulo 92 do Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia... Posso tirar? Não. Tá. Psicografia do Chico, né? Médium é o Chico Xavier e é de Emmanuel, né? Que ele vem o quê? Nos trazer o Evangelho com várias óticas, não só o Evangelho de Jesus, mas no todo, né? Por quê? Porque nós vamos estudar hoje Apocalipse de João, né? E como desde lá na entrada nós estamos falando da mediunidade, essa parte do Evangelho nós vamos começar a entender de uma forma figurativa. Por quê? Porque é o médium que traz o que viu. É o que acontece muito conosco. E nós exaltamos, nos perdemos. E esse perder que nós temos que saber equilibrar. A mediunidade é para nós entendermos que nós não só morremos na carne, mas temos nossas vidas espirituais. E para isso nós precisamos crescer. Nós temos que crescer moralmente, espiritualmente, principalmente nos conhecimentos. E a mediunidade dá essa visão, né? Em vez de nós ficarmos, eu sou escolhida, eu tenho... Não, vamos colocar o pé no chão e perguntar por que eu vi isso. Qual é o objetivo desse sonho, né? Da aproximação, e aprender com o benfeitor amigo a caminhar neste universo, nos dois planos. Então ele traz o Apocalipse, diz assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Se nós ficarmos fixados na prostituição, nós não vamos avante. Qual é o significado da palavra prostituição? De forma que nós ficamos vendendo facilmente, né? Não necessariamente aquilo que nós achamos. É como o torcedor. O que é o torcedor de vários clubes, né? Os fã-clubes, aquele que distorce todinho que é verdade. Vai na paixão, na sua euforia, quando perde está lá embaixo, né? Quando ganha vai lá em cima, faz aquela festa enorme na Paulista, parece que é nosso aniversário, e não é, é apenas eles. Eles ganham bem, né? Eles fazem as coisas ali, têm as suas festas, e nós só apenas torcemos. Por isso que é importante nós colocarmos os nossos pés no chão, né? Na realidade, porque estamos encarnados. Então, a palavra prostituição aqui é a forma como nós lidamos com o mundo material, com os nossos interesses, como nós estamos lidando, nossa pessoa, com relação à nossa sociedade. Quando chega a promoção, quando nós queremos alguma coisa e nós vendemos. É esse lado. Então, se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhes as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. Então, aqui ele traz uma recomendação. Mesmo que o sonho seja simbólico, nós temos que aprender a decifrar. Uma vez aconteceu de acordar e levei um susto, porque tinha uma pessoa chegando da Paulista, né? Eu descendo do ônibus, aquele ponto entre Brigadeiro e Avenida Paulista. Estava descendo e a nossa vizinha ali caiu. Eu pensei, falei, nossa, e agora?
Vou ligar, não vou ligar, preciso ir na federação, não ir na federação, o que eu posso fazer? Bom, primeiro, nosso trabalho. E desci, e fui embora. Quando desço, exatamente a mesma cena acontecendo. Era a vizinha que caiu? Não. Você vê como é importante? Já pensou se eu tivesse ligado na casa da vizinha, ter feito um Huawei? Isso nós precisamos aprender todos os dias. E ali, qual foi a importância? Ela caiu exatamente no meio-fio. O ônibus não parou, só parou no sinal e caiu no meio. Eu saí correndo, avisei o motorista só, não fiz nada. Mas era importante. Né? Não sei se ela ia sofrer acidente, não sei, ela só caiu. E é uma senhora bem mais velha, assim, de 70 e poucos anos ali. Então, o sonho nós temos que também saber decifrar, né? Saber entender, compreender. Por isso da importância do desenvolvimento mediúnico, dos estudos constantes do livro dos Espíritos, para conhecer como é o reino, como nós devemos chegar. Se chegarmos lá embaixo, temos que aprender a levantar, fazer os nossos trabalhos lá embaixo. Estou falando no umbral. Né? Que dentro da doutrina espírita tu fica assustado. Ué, natural. Nós não somos santos. Isso é termo de Jesus. Eu sou santo. Então vocês têm o dever de ser santo. Né? Então, nós vamos aprender devagar a desenvolver essa percepção para sermos melhores. E principalmente utilizar para que todos possam ser amparados pelo plano espiritual. Então, o versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Nós não somos perfeitos, somos. Não é porque estamos na casa espírita que basta sair, não é? Basta sair. Você fez a sua reforma, saiu do trabalho, você está feliz. Chegou aquela pessoa, caridade nem pensar, né? Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações da origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhantes interpretações ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Quando nós não conhecemos Deus, quando nós não aceitamos Jesus, nós somos esses que revoltamos com Deus, com a sua justiça. Muitas das vezes nós passamos por certas provas e precisamos passar. Não porque nós somos espíritos devedores, mas porque é ali que nós vamos aprender o Evangelho. É na dor. Se fosse fácil, né? Jesus não teria morrido na cruz. Um espírito tão elevado nos deixou um exemplo. Ele não se queixou, não se lamentou. Lá na cruz, ainda pede para os anjos ir ajudar o São Judas, que acabou de cometer um erro. Então, a pessoa de Cristo, ele é mais do que um santo. Ele é um mestre das almas, que está sempre perto de nós, porque Deus o quis assim, para que nós conhecêssemos o amor. Um amor perfeito. O bem incansável. Até hoje ele nos aguarda, numa condição
que nós nem imaginamos. Ele é quase Deus para nós, porque Ele, na hora mais difícil, Ele vem e nos acolhe, Ele nos educa, nos dando o exemplo para que nós possamos seguir. Por isso é importante que nós estudemos todas as lições de Jesus e aprender com esse humilde Rabi a sermos melhores, a sermos caridosos, porque a caridade mesmo é Jesus. Nós não fazemos nada, nós apenas estamos ali. Se entre juízes terrestres existe providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? E é verdade, não é? Se nós olharmos dentro da nossa sociedade, por mais que aquela pessoa seja endurecida, chata, qualquer tema que nós colocarmos, tem um ponto que ele dá o exemplo de amor, dá uma lição profunda para que nós repensemos o que é mal. São pessoas que têm vários vícios, tem pessoas assim que vivem reclamar, queixar-se, está sempre do nosso lado, mas é ali que nós vamos observar o quanto aquela pessoa tem de bom e nós temos que trazer no nosso verbo. Porque a primeira coisa que nós vamos fazer é falar mal. E é preciso observar, porque cada ato é amor. Não importa qual seja. Mesmo aqueles pais difíceis, eles amam os filhos, dentro das limitações. Cada um vem ensinar, com todos os vícios que tem. E aqui nos diz assim, a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessão de tempo e recurso que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Só quem vive compreende essa passagem. Mesmo nós que ainda não adentramos no Evangelho, no tempo que nós não tínhamos Evangelho, Deus nos amparava. Eu lembro num tempo, eu sou filha de diretor da construção. Tinha umas épocas que a gente passava, né? E era no Natal. Meu pai, acho que estava com vergonha, nem voltou para casa. Só hoje que eu consigo aceitar. Só tinha pão duro e cebola. Eu já tinha mais ou menos 16 anos. As minhas irmãs já estavam na casa das amigas, na ceia. Estava eu, minha mãe e minha avó. Eu só olhei assim e fiquei quieta olhando a minha mãe. Acho que 19 horas, devagar, alguém toca a campainha e traz um peru. Eu nunca esqueci e sempre achei que foi Jesus. Eu agradeço, assim, de coração, porque aquele peru parece que foi uma semana, sabe? Ajudou a gente a comer uma semana. Então, em qualquer situação que seja, Deus sempre nos ampara, sempre está conosco, nos inspirando o melhor.
E naquela época, eu não tinha nenhuma religião. Mesmo minha família sendo budista, eu não ia para o budismo. Não acreditava. Mas, mesmo não conhecendo, sabia que era Jesus. Por isso que, sim, nós temos que, né, saber sempre procurar Jesus nas nossas vidas. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu. Mesmo aquele emprego que nós não damos valor, aprendamos a aceitar, porque aquele pouco é que vai dar mais uma chance para todos nós. Para arrependimento, buscando renovar-se nos sumos do bem. Uma oração, o Evangelho no lar, para que todos da nossa família possam receber as bênçãos. No livro O Mensageiro, do André Luiz, tem uma passagem que o tema é o Evangelho, é na casa da Isabel. Eles não tinham o que comer, estava lá numa certa situação. Leiam, maravilhoso. O Evangelho no lar, ele nos dá a fortaleza para podermos seguir. Através do Evangelho no lar, nós vamos entrar em contato com nossos benfeitores amigos, que vão nos inspirar, que vão nos amparar com palavras boas, salutares, de vibrações inimagináveis. É nós começarmos a viver a vida espiritual dentro da nossa casa. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Aprender a receber, ela se alia à humildade. É quando nós vamos auxiliar aquele que nos auxilia com amor, com gratidão. Naquela parte onde nós damos esmola por dar, ela nos humilha, tanto para aquele que dá e aquele que recebe. Aprender a receber os bens materiais, aprender a receber aquele trabalho simples. E não se competir com o outro que tem mais, que sabe mais, mas nesse contato social, aprendermos a admitir o quanto nós temos que esforçar, o quanto nós devemos procurar, através do estudo, a promoção, o bem-estar, lutar, porque essa luta, ele faz com que nós tenhamos coragem em relação à prova da vida, coragem de encarar a nossa pobreza material, mas também olhar a nossa riqueza que está sendo burilada pela equipe espiritual. É ter força, aprender com os benfeitores amigos a coragem de enfrentar face a face a vida, mesmo sendo ofendido, aprender a aceitar aquela ofensa e curvar. Isso acontece no nosso trabalho material, quando nós somos humilhados.
mas olhar para aquela pessoa como a pessoa mais necessitada que nós. Isso é humildade, que também é caridade. Que aqui todos nós estamos unidos para ajudar os fortes, amparando, sustentando com vibrações de agradecimento, de humildade, para que eles possam seguir em frente. Mas também ajudar aquele muito mais necessitado, que nós vamos estudar, porque caridade não é só dar, caridade é uma prece, um sorriso, um verbo bem colocado. Que nós, nessa iluminação, né, que permite estarmos hoje, conhecer os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Nós levamos susto porque uma entidade chegou, nós levamos susto por tantas coisas, mas é ali que nós vamos aprender a fazer a caridade espiritual, esclarecendo ao amigo para chegar numa casa espírita e ser amparado. Não tenhamos medo, nem dúvida. Não é ser médium que somos melhores. Evidentemente, nós não vamos nos comparar com o Chico, né? Chico tinha uma visão que nem um Divaldo que não dá. Eu tenho a graça de conhecer Divaldo 3 meses de espiritismo. Eu falo com muito orgulho, porque ali ele esclareceu a minha alma assim pro resto da minha vida. Todo mundo achava que eu era estranho, eu achava que estranho. Eu era quase louca da família, né? Tudo. Não sei se eu sou autista, depois eu vejo com você. Mas é naquela palestra simples que ele diz: todos nós temos um pouco de loucura. Nós estamos aprendendo a ser bom, ser melhor. Ali acabou todas as minhas dúvidas e continua até hoje. Então, nós não podemos nos cansar, nós não podemos levar um susto e sair fora. Nós não vamos pedir para todos ser espírita, que não é assim. Mas podemos conhecer, podemos divulgar. E quem sabe, lá um pouquinho, depois de 20 anos talvez, sejamos espíritas cristãs, porque é onde nós vamos trazer o Evangelho nas nossas vidas. Esclarecer as pessoas com verbos de amor, de luz, de paz, a caridade em ação. Fazer o melhor é corrigir todos os nossos atos para que ele seja o bem, para que nós sejamos o homem de bem, para que nós possamos prosseguir com Jesus para o alto. Essa é a proposta da doutrina espírita. Ela veio nos esclarecer os pontos que nós não conseguíamos entender. Ela veio esclarecer tudo que Jesus veio nos trazer há 2000 anos. E veio também nos esclarecer que todos nós somos médiuns. Um mais, um menos, não importa. Nós somos amor. Nós temos condições de amparar. Nós temos condições de seguir Jesus. E somos aqueles que realmente confiam em Deus. E nós sabemos que Ele jamais vai nos desamparar. Se nós olharmos o universo, tudo está no seu lugar.
é uma perfeição que nós nem imaginamos. Nós que achamos que a Terra era a maior do mundo, o centro do mundo, hoje nós sabemos que somos apenas uma partícula muito pequena neste universo imenso que é o reino de Deus. Se a Terra é uma partícula, imagine nós. E nós, nesse pequenez, que estamos aprendendo a amar, a nos amar, amar o próximo, como ele se manifesta, para podermos, então, servir Jesus com sabedoria, com amparo, confiando mais nas coisas de Deus, porque nós queremos ganhar na loteria, né? Nós queremos aquele emprego, aquele casamento, mas só vamos estar com o nosso parceiro, aquele que está próximo, não aquele que está na televisão. Podemos até ganhar a loteria, mas sabe a prova que aquele que ganhou tem? Né? Nós sabemos que não é assim, porque ainda não adentrou em nós a caridade. Se nós realmente usarmos esse dinheiro, partilhando uma parte para nós, uma parte para a sociedade, tudo se equilibra dentro de nós, porque nós vivemos com amor. Sem isso, nós não estaríamos aqui na Terra. São amores, são dívidas imensas que nós temos com os nossos pais. É ali que nós vamos aprender a amar. Então, em qualquer situação, lembremos dessas pessoas que são os nossos suportes, tanto espiritual, tanto material, mas eles nos dão esse apoio para nós começarmos a andar no Evangelho. E andar no Evangelho é confiar em Deus em qualquer situação. Fé, desculpa que eu não lembro. Equilíbrio em todas as direções. Muita paz a todos. Toda vez que eu vou falar assim, eu me perco no